principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares é a hipertensão arterial. No Brasil, as pesquisas indicam prevalências elevadas na faixa de 20 a 45% da população, sendo o consumo de sal responsável por 3 em cada 10 adultos hipertensos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo diário seja inferior a 5 gramas de sal por dia. Para falar sobre essa questão, nós recebemos hoje o médico cardiologista, Dr. Evandro Guimarães. Doutor Evandro, bem-vindo. Obrigado. Doutor, o brasileiro ele tem consumido muito sal, realmente em excesso? Para você ter uma ideia, o Rio Grande do Sul, a região sul, ela consome em torno de 12 a 15 gramas de sal por dia. E nós, mineiros, consumimos em torno de 8 a 10 gramas de sal por dia. E o que você falou, né, a OMS, ela recomenda... Isso tem a ver com a alimentação? Muito a ver com a alimentação. Lá no caso do Sul, o churrasco gaúcho. Exatamente. O churrasco lá, ele prepondera no sentido de que você tenha um conteúdo de sal maior na alimentação. O senhor recomenda que a pessoa deixe de se alimentar ou reduza a quantidade? Por exemplo, não precisa todos os dias se alimentar de carne vermelha? Uma redução já faria grande diferença? Com certeza. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito clássico. Hoje é muito comum as pessoas almoçarem fora de casa, almoçarem em self-service, em restaurantes. Então, o que é importante? É você ter uma sensibilidade ao sal. Se você vê uma comida que ela está um pouco mais temperada, um pouco mais salgada, não coma aquilo. Inclusive, volte, converse com o gerente do restaurante e avise que aquilo é uma comida que não deve ser consumida, que você é hipertenso, que você pode se tornar hipertenso. Então, aquilo ali é muito importante. Existem pessoas que têm uma sensibilidade ao sal muito maior do que algumas outras pessoas. Então, o paciente hipertenso, às vezes, ele tem uma sensibilidade maior ao sal. Não quer dizer que o paciente que tem uma sensibilidade maior ao sal também, ele vai fazer por conta de comer uma comida com conteúdo menor de sal. Por quê? Porque às vezes a pessoa é hipertensa e acha que está tomando a medicação e resolve o problema dele. E que está controlado. A minha pressão está controlada. Não é isso. Quais as consequências desse excesso de sal das pessoas hipertensas ou não, na população geral dos brasileiros, para a saúde? Bom, o mais importante é que você tem um nível de pressão arterial mais elevada, mesmo em uso de medicação. E o que é outra coisa importante? É que você tem um risco maior de desenvolver o derrame cerebral, que é um principal fator de risco para você ter uma morte, uma hemorragia cerebral ou mesmo uma morte súbita, às vezes de madrugada. É muito comum o paciente hipertenso, ele tem uma crise hipertensiva de madrugada, 3 horas, 4, 5 da manhã, e ter uma hemorragia cerebral fatal. Isso a partir de qual idade? Até jovens têm. Até jovem. Hoje é muito comum, né? O hipertenso esse derrame, por exemplo, até jovens têm também. É muito comum. Então, o que é importante? É uma coisa interessante de saber. Existe um ciclo da hipertensão arterial, chama ciclo circadiano. A hipertensão arterial, a pressão arterial, ela começa a se elevar por volta de 3, 4 horas da manhã. Então, isso é muito importante. O paciente hipertenso, às vezes ele acorda e ele fala com você, Evandro, minha pressão está alta, está 16 por 9, todo dia levando 16 por 9, minha pressão está alta. Isso está errado. Então, por que está errado? Porque esse paciente ele não está protegido com a medicação que ele está utilizando durante 24 horas. E é o período de risco maior de ter uma morte súbita ou mesmo de ter um derrame cerebral em decorrência da hipertensão arterial. A gente chama de reação de despertar. Por que acontece nesse horário da madrugada? Exatamente, porque você tem uma reação chamada reação de despertar. O que é essa reação de despertar? É uma reação que você tem um aumento dos hormônios, dos corticoides e dos hormônios que fazem com que você tenha reação de alerta. Então, a partir de 3 horas da manhã, eles começam a ser produzidos no organismo e começam a ser eliminados. Existe um mal-estar, algo assim? Normalmente não. Então, por que a hipertensão é uma doença silenciosa? Porque às vezes você pode acordar com a pressão de 20, de 23... Sem saber. Sem saber e ter uma hemorragia cerebral ou mesmo uma morte súbita em decorrência de um acidente vascular hemorrágico, que é grave, ou mesmo de uma morte súbita em decorrência de um infarto do miocárdio. Que medidas, doutor, o brasileiro hoje, nós todos em geral, podemos tomar em relação à nossa alimentação? Substituição de frutas, alimentos, enfim. Basicamente, isso aí são hábitos de vida saudáveis, no sentido de quê? De você, por exemplo, existe a vigilância sanitária, ela coloca nos produtos a informação nutricional, aquilo é muito importante. No rótulo dos produtos. Então, aquilo é muito importante. Se você tem ideia, você tem 1 litro de leite, em cada 200 ml de leite, fala quanto que tem de sódio, fala quanto tem de potássio, fala quanto tem de gordura trans, de gordura saturada, fala quanto tem de glicose, de carboidrato, fala quanto tem de proteína. Então, aquilo ali você sabe quanto que você está tomando. Né? Por exemplo, esses biscoitos industrializados.
Tem uma informação nutricional. Às vezes tem uma quantidade de sódio excessiva. Mesmo, às vezes, uma linha light, exatamente, às vezes tem uma quantidade de sal. Ela tem um conteúdo de gordura menor, mas tem de sal excessivo. Os macarrões instantâneos, né? Os macarrões instantâneos que você tem. Então, eles têm um conteúdo de sódio muito elevado. Então, isso é importante você saber. A pipoca de micro-ondas. Tem um pipoca de micro-ondas que tem um conteúdo de sódio extremamente elevado. E que ainda vem com aquele pozinho para você que é altamente adicionar, exatamente, aquele é altamente nocivo para a saúde. Então, partir para quê? Para legume, para verdura, para fruta, não usar o saleiro, isso é fundamental, não usar o saleiro, né, de forma alguma, não usar o saleiro na mesa. Para temperar a salada, a gente pode usar um azeite balsâmico. Você pode usar o limão. Né, ou não temperar com nada, de preferível. Nunca usar o sal. Nunca usar o sal. Agora, isso é muito importante. As pessoas têm noção de que, por exemplo, o paciente hipertenso, ele tem a noção de que ele fazendo uso da medicação, ele está resolvendo o problema dele. Ele acomoda. Ele acomoda, não. Eu vou tomar minha cerveja hoje, vou comer um tira-gosto aqui, um torresmo, porque é extremamente salgado, e vou resolver meu problema. Chegar minha pressão da 12/8, e não é isso. Né? Então, o que acontece? Você tem que reduzir o peso, você tem que reduzir o conteúdo de sal da alimentação, você tem que fazer atividade física, você tem que beber menos. São todos o quê? São todos fatores que contribuem para você reduzir o seu risco de ter uma morte cardiovascular. Ingerir bastante líquido também, acredito que seja importante. Água, líquido. E até falando em líquido, tem muitos sucos que tem uma quantidade excessiva de sal. De sal, exatamente. Isso é outra coisa importante. Você pode olhar na informação nutricional, por cada 200 ml você tem lá, vamos supor, se tem cada 200 ml tiver 200 miligramas de sal, é alto. Dá preferência a um suco natural. Um suco natural, que é o preferível, porque você vai ter certeza que ele não vai estar com sal. As pessoas também, às vezes, fazem muito uso pela correria do dia a dia ou pela comodidade de congelados. É outro problema, porque o congelado você não sabe de onde ele está sendo feito. Às vezes você tem informação nutricional, mas ele está congelado. Mesmo os hambúrgueres, lasanhas, enfim. Exatamente. Eles têm um conteúdo de sódio muito elevado. A grande maioria deles tem um conteúdo de sódio muito elevado. No caso das crianças, qual que é o impacto na vida delas de uma alimentação com excesso de sal, já que elas têm muitas vezes a mesma alimentação dos pais? Isso é muito importante, porque hoje praticamente no Brasil, nós temos uma epidemia de sobrepeso e de obesidade nas crianças em decorrência exatamente do erro alimentar. Culpa de quem? Dos pais. Por quê? Porque o pai não consegue vigiar a criança na escola, ele não consegue vigiar a criança, às vezes, dentro de casa, porque está trabalhando. Então, hoje nós temos essa epidemia de sobrepeso, de obesidade, e logo você vai ver, vem o quê? Vem a hipertensão e vem o diabetes. Que são duas doenças extremamente lesivas para o sistema vascular. E a criança, ela segue muito o exemplo dos pais. Dos pais, exatamente. Então, assim, meu pai está comendo isso, eu posso comer. E, às vezes o pai e a mãe, eles fazem com sentido, às vezes, até de quê? De não punir a criança, porque às vezes o pai está trabalhando no meio de semana, a mãe trabalha no meio de semana. Chega no final de semana... Quer agradar nós vamos só no fast com as food comidas ali, gordurosas. Vamos no fast food ali, porque nós vamos deixar você comer hoje, porque hoje pode. Na verdade, não é isso, né? Pode ir em algum outro lugar muito mais saudável, porque a comida do fast food, ela tem realmente um conteúdo de gordura e de sal muito exagerado. Isso aí está muito mais provado. E a criança é muito flexível. Se você oferece uma fruta, um cardápio variado de alimentos saudáveis, se os pais consomem, ela acaba aprendendo. Acaba entrando no esquema do pai e da mãe, porque isso é importante. Você tem que ter realmente essa noção de que a alimentação saudável, você pode passar isso para os filhos de uma maneira muito tranquila, porque às vezes, não, meu filho não come fruta, mas vai aprender a comer fruta. Sim. Isso é importante. E os principais mitos, doutor? Às vezes a gente escuta falar em sal, um sal rosa do Himalaia... sal light. Isso depende muito do conteúdo de sal, de sódio que contém nesse tipo de sal. Por exemplo, o sal rosa, às vezes ele tem um conteúdo de sódio menor, mas para você temperar um produto, uma carne, temperar um macarrão, alguma coisa nesse sentido, você tem que usar uma quantidade maior de sódio. Então, na verdade, você está trocando alho para os bugalhos, né? Alho para o bugalho. Então, na verdade, você não está resolvendo o problema. Então, às vezes é preferível você temperar com aquela quantidade de 5 gramas que você falou que é muito importante, pegar esses 5 gramas e dividir no dia para temperar as coisas, do que você usar um sal que você não conhece ou que você acha que tem uma quantidade de sódio menor, mas que você vai temperar com uma quantidade maior de sal. Na verdade, a substituição desses alimentos, a gente pode fazer isso, né? Exatamente, usar legume, verdura, usar fruta, usar uma salada de entrada no almoço, isso é importante, porque você come menos sal, né? O famoso churrasco, né? Você vai para o churrasco, você tem que olhar quem está fazendo o churrasco. Às vezes o churrasco é a forma como está fazendo.
Né? O ideal era, na verdade, eu falo que, na verdade, a gente entrar num restaurante self-service para você ver a cozinheira e ver como é que ela está fazendo a comida. Para você não tem como os ingredientes que utiliza, né? Que utiliza. Agora, a gente está falando de alimentação, o senhor já falou um pouco sobre a importância da atividade física e ela também tem um papel fundamental, principalmente para o hipertenso. Isso é importantíssimo. Você consegue, às vezes, com atividade física regular, 5 vezes por dia, em torno de 30 minutos, você consegue reduzir em torno de 8 a 10 milímetros de Hg na pressão sistólica. Bastam 30 minutos por dia. Por dia você consegue reduzir. Ou seja, se você fizer, vou te dar um exemplo, se você fizer uma atividade física regular, se você reduzir o conteúdo de sal na alimentação e se você está com sobrepeso e perder peso, você consegue o quê? Você consegue, às vezes, reduzir a medicação de pressão ou mesmo não tomar remédio. Então, é muito comum o paciente que é hipertenso que toma medicação, você passa um plano alimentar para ele, passa uma atividade física, ele chega no consultório com a pressão normal, você consegue retirar a medicação dele. Sim. Então, isso é muito importante. Agora, é muito importante, no momento ali da compra do supermercado, para a gente encerrar, que a pessoa leia o rótulo na escolha desses produtos. Porque tem diferença do teor de sódio. Isso é muito importante, isso é fundamental, porque é o seguinte, existe às vezes o mesmo produto, por exemplo... Tem um teor aceitável? Com teor aceitável? Normalmente não, porque depende do produto. Por exemplo, o macarrão instantâneo mesmo, o macarrão instantâneo ele tem uma diferença muito grande e todos têm um conteúdo de sódio muito elevado. Outra coisa importante são esses produtos de biscoitos integrais. Biscoito integral, o próprio pão de sal, né? O pão de sal já reduziu, né? O Ministério da Saúde já reduziu o conteúdo de sal. Nós temos aqui em Belo Horizonte em torno de 1 grama de sal por cada 100 gramas de pão, então Sim. já foi reduzido isso aí. Então, eu acho que isso aí é muito importante. Ou seja, a indústria fazendo a parte dela, muito a gente espera e a gente também fazendo a nossa parte. A indústria de alimentos, junto com o Ministério da Saúde, de 2011 para cá, eles já modificaram muito esse perfil. Então, tem muitos alimentos que tinham conteúdo de sódio muito grande e hoje a gente já está com conteúdo de sódio bem aceitável. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Horizonte Notícia Entrevista. Eu agradeço. O Horizonte Notícia Entrevista termina aqui. Gostou do programa? Se quiser rever essa ou outra entrevista, é só acessar o nosso site. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.